convidar-vos a cá estarem e a ouvirem também apreciarem. Rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Rádio Zango 8000, a Sintonia digital. Olá, alegrias! Daqui é a vossa cantora Winnie Net. Passo para dizer que a minha música já está a tocar na Rádio Zango 8000. Beijinho bem grande nos vossos corações. Era real na minha mente, aquilo tudo que era fake. Oh, na, na, na. Boa noite. Nosso convidado Silvio Mushima do Assobio. Boa noite, Chacoisa dos Santos. Boa noite a todos rádio ouvintes da Rádio 8000. Boa. Como é que o Bia está? Já ouvi que o Bia está cinzento com frio. De facto, o Bia está muito frio. O coração de Angola é de lá onde nasce tudo e também é de lá onde está a nascer o frio. Certo. Mushima do Assobio é um artista, um poeta que vem fazendo a literatura, que é literata desde muito tempo. Para quem não conhece, e hoje é o primeiro contacto por meio da Rádio 8000, quem é o Mushima do Assobio? Mushima do Assobio é poeta, escritor, como disseste há bem pouco tempo. Está agora a comemorar este ano 20 anos de trajetória literário-artística, e é dono de duas obras literárias publicadas a título individual, caminhando para a terceira obra literária a ser publicada no dia 3 de julho. Mushima do Assobio é um poeta com várias participações em diversas antologias e tem experiências de palco a nível nacional, com várias exibições, e também a nível internacional. Ou seja, Mushima do Assobio é um homem de arte, é um homem de cultura e arte. Boa. Como é que tudo começou? Esta viagem literária, como é que começou? Como é que gostou? Como é que começou o hábito pela leitura, pela literatura? Como é que apaixonou-se por esta façanha literária? Na verdade, Mushima do Assobio apaixona-se pelas artes literárias por intermédio da música, né? Por intermédio da música, porquanto naquela altura quem é dos anos 80 e qualquer coisa, deverá saber que naquela altura nós consumíamos muita música brasileira. Sobretudo os famosos slows, as famosas músicas românticas que hoje se propalam por ali, um pouco desgastadas em função dos contextos. Mushima do Assobio gostava muito de ouvir essas músicas, Zé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo, Alexandre Pires, Roberto Carlos, Raça Negra, Roberta Miranda, só para citar estes. Então Mushima do Assobio ouvia muito essas músicas e por ser do tempo da cassete, ouvia e escrevia, não é? Do tipo, para a cassete, escreve. Para a cassete, escreve. Avança um pouco, escreve. Então Mushima do Assobio foi escrevendo as músicas desses artistas e, por incrível que pareça, essa forma de ouvir as músicas, gostar delas e escrevê-las foram de alguma forma fazendo com que eu criasse o hábito pela escrita. E assim, eu relia constantemente as músicas desses artistas e cantava-as
e parecia que estava tudo encaminhado para que eu pudesse ser um músico, não é, do estilo das músicas românticas, se calhar dos slows. Quando tudo se encaminhava para isso, eis que Mushima do Assobio em 2005, enquanto estudante da Escola Marista, numa atividade denominada Gincana Marista, foi submetido, por via dos seus colegas, a criarem alguma coisa para ser apresentada ao vivo. E junto de uns colegas de nome Antônio Buta, Mushima do Assobio foram até a floresta da Escola Marista e compuseram um poema. Mas na hora de apresentá-lo, Antônio Buta disse que não. Já escrevemos juntos, mas quem vai declamá-lo és tu. Eu não tenho nada a ver, eu não entendo isso. E atrevidamente, Mushima do Assobio foi para o palco e declamou o poema intitulado Era Incomparável, onde inclusive um dos versos era até as rãs saíram dos seus charcos e as montanhas beijaram-se. É uma coisa que foi incrivelmente aplaudido, foi incrível, o poema foi de tão lindo que pareceu. Mushima do Assobio, desde aquela data, em 2005, começou a escrever, a declamar e nunca mais parou. Certo. É membro fundador do movimento de jovens estudantes, de estudantes maristas, Movlem. Como é que surgiu a ideia de criar este movimento literário que, de certa forma, foi uma alavanca para muitos jovens da escrita, assim como Chacuíza, né? Como é que foi a criação deste movimento e como é que anda nos dias de hoje? Bem, o movimento literário marista do BIE surgiu na necessidade de dar resposta a uma escassez de grupo literário que a província se encontrava na altura, porque os jovens da escola marista tinham interesse em aprofundar os conhecimentos que tinham nas aulas de literatura. Queriam fazer arte, mas, no entanto, não tinha um espaço que os pudesse salvaguardar nessa perspectiva. Então, como não havia movimentos literários na altura e o único que existia era uma extensão da Brigada Jovem de Literatura, mas que era praticamente não funcional, não funcionava, então oito jovens, no caso inicialmente 6, decidiram juntar-se para poderem criar um movimento que pudesse dar resposta a essa carência. Foi daí que eu, o Adilson Sawamba Luiz Bumba, o Neves Bambi, o Celestino, o Antônio Buta e o Isaac Molossande, decidimos então fundar o Movimento Literário Marista do BIE em 2008, que depois veio revolucionar de alguma forma a literatura a nível da província do BIE. Daí que hoje, se falarmos de literatura no BIE, temos mais de 5 associações literárias. Na altura em que nós começamos, quase que era impensável termos uma literatura funcional propriamente dita na província, mas graças a este trabalho que nós fomos fazendo, este trabalho de abrir pontes, o movimento literário a nível da província do BIE é bastante satisfatório e hoje já começa a fazer ecos com aqueles que são considerados as províncias mais literárias do país. Muito bom, muito bom. BIE, a grande cidade do Quito, a cidade que me viu crescer. Saudades desta cidade literária. E como é que... quais são as inspirações? Quais são os
poetas, os declamadores que o inspiraram para que hoje tenhas esta construção artística ao ponto de chegares no topo mais alto, que é o lançamento de obras literárias? Bem, nós contamos quase sempre neste nosso percurso com algumas influências, né? Com algumas influências externas, sobretudo, de alguns autores, quer dizer, de alguns escritores nacionais, porque quem é da minha era bebeu um pouco da literatura de Agostinho Neto, bebeu um pouco da literatura de Antônio Jacinto, bebeu um pouco da literatura de Pepe Tela, bebeu um pouco da literatura, quer dizer, toda aquela literatura do que nós chamamos uma literatura antes, não é, pré-colonial, não é, e pós-colonial. Bebemos um pouco disso, não é, bebemos um pouco disso, mas do ponto de vista de inspiração como tal, nós acabamos olhando para o próprio contexto, não é, o próprio contexto, a natureza. Eu gosto muito da forma como a natureza se comunica. Eu gosto muito da forma como a natureza se comunica, e esta comunicação da natureza faz com que eu consiga forjar os meus escritos na movimentação dela. E então, se tivesse que olhar para um ponto mais alto do ponto de vista, quer dizer, na perspectiva de inspiração, eu colocaria na natureza. Eu colocaria a natureza, sem se esquecer da influência que nós fomos bebendo daqueles que foram os literatas que fizeram parte da geração de ouro da literatura angolana. Boa. Depois do impacto gerado com os Cantos da Alma em 2014 e assinei um contrato com Demônio 2024, está de regresso com um livro que se destaca pela versatilidade e profundidade temática, propondo uma verdadeira viagem de 360 graus pela condição humana, com foco no equilíbrio interior e social. Vamos primeiro falar um pouco sobre os Cantos da Alma, depois assinei um contrato com Demônio, depois vamos finalizar com o último livro. Os Cantos da Alma, 2014, a primeira obra literária. Como é que foi trabalhar essa obra literária? As dificuldades? Como é que chegou até a editora? Bem, os Cantos da Alma, o meu bebê, eu tenho dito assim, é o primogênito de muitos filhos que eu pretendo ter. E como se pode imaginar, o primeiro filho pode trazer dois sentimentos. Um sentimento de muita alegria por ser o filho projetado, por ser o filho criado e trazido com muitas condições, ou então pode provocar também um sentimento de alguma tristeza e de alguma frustração por ser um filho premeditado, um filho que provavelmente não esteve nas projeções, ou aquele que não consegue encontrar as melhores condições financeiras de um determinado pai ou de um determinado progenitor. No caso, os Cantos da Alma tiveram a hipótese A. A hipótese A por quê? Porque foi uma obra que eu trabalhei ela no detalhe. No detalhe por quê? Porque é uma obra que eu remeti a concurso, na altura o Prêmio Jovem de Literatura, em 2012. Esta obra venceu o prêmio. No entanto, o prêmio colocava um valor que não correspondia para a edição de um livro, sobretudo no contexto em que nós estávamos a falar, em 2012, 2013, 2014, penso que até por aí 2018, a edição de um livro era praticamente uma tarefa muito difícil, era coisa só para os grandes.
E nós, os pequenos que queriam ser grandes, que querem ser grandes, tinham muita dificuldade de entrar para o mercado editorial, que estava revestido também de muitos tabus. Então, quando venço o prémio, eu dou uma entrevista à TPA, penso eu, à TPA e à rádio. E na entrevista eu me proponho, digo que eu vou fazer tudo e mais alguma coisa para lançar a obra tal como ela tinha vencido o prémio. Eu não sabia, ou pelo menos se sabia, não tinha a noção do peso e da responsabilidade que era dizer que eu traria esta obra. E tal como ela tinha vencido o prémio. Por quê? Porque quando eu viajo para o mercado editorial, eu apercebo-me que os valores eram muito altos. E sem patrocínio era muito difícil. Mas promessa lançada para Mushima do Assobio é um desafio cumprido. Então eu tinha de cumprir este desafio, porque eu tinha de cumprir essa promessa. Ser mentiroso comigo mesmo e com o público que tinha absorvido aquela informação. Então eu tive que sacrificar a banca toda da família. Eu sacrifiquei a família durante um bom tempo, por isso é que o Mushima do Assobio fez praticamente uma travessia no deserto de 10 anos sem publicar nenhuma obra. Sério. 2 anos sem publicar nenhuma obra, porque ainda estava a ressentir-se do esforço financeiro feito para trazer os cantos da alma. Mas no final eu fiquei muito feliz, porque é uma obra que de facto pinta em primeira mão o Mushima do Assobio, porque é uma obra revestida de uma poeticidade muito forte. E apesar de que nós na altura ainda estávamos a semear esse gostinho de leitura aos nossos citadinos, porque não era comum, e sobretudo, primeiro gosto pela leitura desenvolvido, e pior um pouco ainda quando nós estivéssemos a falar de poemas. Era uma tarefa tremenda fazer com que as pessoas lessem poemas. Mas Mushima do Assobio conseguiu de alguma maneira impactar e cativar algumas pessoas, alguns leitores que aderiram ao lançamento, e só no dia do lançamento, penso eu, tínhamos vendido dos 1000 exemplares, tínhamos vendido 300 exemplares no dia do lançamento, que foi espetacular, tendo em atenção ao contexto em que nós nos tínhamos submetido. Só que das 1000, 300 foram, 700 tinham ficado. A maioria. Era um grande desafio, como vender as 700 que tinham ficado. Então foi essa tarefa, né? Durante 10 anos, vende um livro hoje, repõe o dinheiro do tomate que você tirou para a altura do lançamento, repõe o dinheiro da cebola. Então foi assim que o Mushima do Assobio foi aprendendo de alguma forma, com alguma amargura, não é, as vicissitudes que se encontram que se encontravam na altura no mercado editorial. Mercado editorial e mercado gráfico. Não era uma tarefa fácil dizer que os Cantos da Alma saíram pela editora Conclé, uma editora portuguesa. Então, aqui era quase impensável, porque tínhamos 2 ou 3 editoras gráficas também, mas os preços eram super exorbitantes. E com um estilo característico, seletivo, que as mesmas tinham, mas era aquela seletividade de que já não podem surgir, não podem emergir novos escritores, porque os tais ditos tubarões é que tinham que se manter. Então, por conta disso,
ou tu tinhas um padrinho 10 dos tubarões, ou então tua obra, por mais que tivesse reunido uma outra qualidade, não podia passar, e com os valores então exorbitantes afugentavam-nos claramente deste panorama. Mas o atrevimento de uma geração que não queria ver os seus escritos engavetados, foi possível fazer com que os cantos da alma continuassem a voar e continuassem a ser consumidos a nível do país. Tanto é assim que conseguimos esgotar os cantos da alma apenas em 2023, mas já sem aquele fundo de manejo. Por quê? Porque tu vendes um livro hoje e tu comes o valor. Tu vendes amanhã e tu comes o valor. Quando tu vai lá ver, os meus exemplares esgotaram. Sim, esgotaram, mas o que é que tem? O dinheiro. Certo. Depois dos Cantos da Alma, vem 10 anos depois, surge o Assinei um Contrato com o Demônio. Como é que foi essa assinatura com o Demônio? O que é que deste em troca? Brincadeira. Assinei um contrato com o Demônio, foi uma tremenda ousadia. Um rol de inspiração de como eu tinha que gerir a minha carreira artística, sobretudo no campo da literatura. Por quê? Porque eu precisava de lançar um livro 10 anos depois. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha patrocinadores, mas eu lembrei que dos meus livros, quando eu digo que esgotei-os em 2023, foi justamente nessa perspectiva. Eu tinha 90 livros em casa. Eu tinha 90 livros em casa, Os Cantos da Alma, e eu olhei para... Eu bati tantas portas durante 10 anos, mas bati tanta porta pedindo patrocínio, e nenhuma delas se abriu. E um dia desse eu olhei para o que se vendia no mercado, os livros que se vendiam no mercado, como vendiam, e alguns livros até eu olhava o preço que davam. Eu disse não. Depois um dia desse cheguei em casa e eu disse assim, eu acho que eu tenho dinheiro do livro aqui em casa. Como assim? A esposa disse, como assim? Eu disse, calma aí. Peguei nos Cantos da Alma, nos 90 livros Cantos da Alma, comecei a comercializá-los com coisas. Este valor dos 90 livros, acresci um outro valor e decidimos trazer a obra Assinei um Contrato com o Demônio. Pelo título, nós tínhamos possibilidade de vender muito mais, mas só pelo título nós afugentamos as pessoas. E as pessoas sentiram medo. Sentiram medo. Essa teoria de não julgar o livro pela capa é uma teoria que as pessoas propalam muito, mas cumprem pouco. Julgam mesmo. Assinei um contrato com o Demônio. Sim, sério, essa coisa. O livro Assinei um Contrato com o Demônio, ele foi mesmo julgado pela capa. Quem não sequer aceitou tocar no livro só pela capa, pelo título. E então, mas foi, aliás, eu não tive também a coragem de dar esse título. Eu peguei o livro, remeti a um amigo meu para fazer o prefácio e ter atenção às questões de linguística. E eu mandei-o com o título. E ele verificou, enquanto esteve a fazer as correções linguísticas, ele deparou-se com um poema Assinei um Contrato com o Demônio. E depois fez o contexto todo da obra e entendeu que a sugestão para o título deveria ser Assinei um Contrato com o Demônio. Certo. Eu, por acaso, eu já tinha pensado nisso, mas eu não tinha coragem suficiente, era sozinho. Yeah. Conversei com a esposa me disse, você é maluco, deixa disso. Já me desincentivou. Mas quando esse amigo diz que ele sugere que a obra fosse intitulada Assinei um Contrato com o Demônio, eu disse, uau, chegou a pilha. E ele disse assim, fundamenta. Ele fundamentou.
E ele disse, vai mais de encontro com todos os poemas que estão dentro da obra do que propriamente o título que eu tinha dado. Eu disse, uau, ficamos com Assinei um Contrato com o Demônio. E ficamos com Assinei um Contrato com o Demônio. A obra Assinei um Contrato com o Demônio é um reflexo do nosso dia a dia. Quem ainda não leu, se calhar, não sei se ainda tem alguns exemplares, mas é sempre possível solicitar para a editora ou a editora gráfica que trabalhou no livro, caso se justifique. Quem ainda não leu deveria ter contato com esta obra, porque é um reflexo claro daquilo que é o nosso dia a dia, daquilo que é a perspectiva entre o bem e o mal. E uma das analogias que nós fazemos dentro da obra e daquilo que está escrito, dos poemas todos que estão lá escritos, é que ninguém consegue rescindir o contrato com o demônio se não se libertar do mal. Sempre que alguém fizer mal, está a assinar um contrato com o demônio. Mas tem medo. E eu digo assim, as pessoas têm medo de quem fala do demônio, mas não tem medo do pecado. É estranho. Muito estranho, muito estranho. Então, na obra Assinei um Contrato com o Demônio, trago esse desafio. Eu desafio as pessoas a abraçarem-se mais para rescindirem o contrato. Então lá tem, e incrivelmente depois alguém, depois de ler a obra, me disse, Mushima, como é possível que uma obra com o título Assinei um Contrato com o Demônio tem muitos poemas de amor? Como é possível? Eu lhe disse, esses poemas de amor é justamente o fundamento para rescindir um contrato que é possível com o demônio. Ou seja, para se libertar do mal, você precisa estar nutrido de bem. Certo. Se você não está nutrido de bem, você está nutrido de mal. Não existe neutro entre o bem e o mal. Ou é mau ou é bom. Ou é mal ou é bom. Não existe neutro. Então, ou tu se nutres de amor e se libertas do ódio, do desamor, ou então tu se nutres de ódio e ficas afastado do amor. Então, com Assinei um Contrato com o Demônio, nós queremos despertar o amor no coração das pessoas para poderem afastarem-se do mal. E este mal está em torno de tudo, das 4 ou 5 dimensões que a nossa vida nos oferece. Então nós trazemos ele dentro dessa perspectiva. É uma obra em que todos que mergulham nela se encontram. Políticos, religiosos, porque eu depois arranjei conflito com todos esses. Criei um conflito com os religiosos, criei um conflito com os políticos, criei um conflito com os ativistas sociais. Eu criei um conflito nesta obra com quase todos. Porque cada um que entrava para essa obra se revia. E este é o impacto, é a forma como Mushima do Assobio, gosta de tecer os seus textos. É na perspectiva de que quem lá mergulha consegue encontrar-se. Certo. Por mais pequeno ou grande que seja, ele encontra-se nos textos em que nós escrevemos. Certo. Então, Assinei um Contrato com o Demônio é uma obra, os Cantos da Alma nessa altura é quase impossível recomendar, se calhar numa livraria, numa biblioteca, se calhar alguém encontre, mas nessa altura estou sem o radar da editora com a qual eu trabalhei os Cantos da Alma, então eu não consigo oferecer os Cantos da Alma, por mais gente que me peçam, tem estado sempre a me dizer, Mushima, precisamos dos Cantos da Alma, eu preciso dos Cantos da Alma, mas é difícil. Mas também estamos aí vindo a esforço para ver se conseguimos, mas eu assinei um contrato com o Demônio, ainda temos contactos com a editora gráfica que trabalhou nela, então, mas é uma obra que eu recomendaria as pessoas a lerem com muita atenção, a mergulharem nela com muita atenção, porque é daquelas que corta o fôlego, não só pelo título, mas pelo que está dentro da própria obra.
Certo. Depois desta obra, assinei o contrato com o Demônio. Está já pronta para ser lançada a obra 360 graus, que é praticamente uma versatilidade e profundidade temática, propondo uma verdadeira viagem de 360 graus pela condição humana, com foco no equilíbrio interior e social. A obra reúne 360 pensamentos originais, estrategicamente distribuídos em 6 categorias: pensamentos existenciais, pensamentos sociopolíticos, pensamentos motivacionais, pensamentos acadêmicos, pensamentos passionais, pensamentos poéticos. Como é que surge essa viagem de 360 graus? Bem, há 60 graus para uma vida equilibrada, por ti, para ti, a pensar em ti, surge de uma provocação acadêmica. Uma provocação acadêmica enquanto eu era estudante do ensino superior, e também surge na necessidade de colmatar uma dificuldade tremenda, um vazio tremendo a nível da nossa literatura no que diz respeito à coletânea de pensamentos. O nosso mercado tem essa escassez, e então nós trazemos essa proposta, quer para acadêmicos, quer para... Eu tenho dito assim, é um livro que qualquer orador deveria ter. É um livro que qualquer orador, repito, deveria ter. E é um livro que qualquer acadêmico deveria ter. É um livro que qualquer diretor ou chefe de gabinete deveria ter. É um livro que qualquer político deveria ter. Aliás, é um livro que, sem exagero, todo cidadão angolano que se preze deveria ter como um livro de cabeceira. Sim. E por quê? Porque a 360 graus é daquelas obras paraliterárias em que Mushima do Assobio traz, como disseste muito bem, 360 pensamentos que provocam a reflexão externa, interna, e uma reflexão que permite com que nós comecemos a ganhar uma identidade, quer acadêmica e quer uma identidade cultural. Nós precisamos nos assumir. É uma obra que procura fazer com que, enquanto angolanos, nos assumamos naquilo que escrevemos e naquilo que falamos. É comum tu veres em trabalhos, quer de monografia, em discursos, quer políticos, é comum tu veres citações de escritores estrangeiros, e muitos deles até extra-África. Ou seja, uma citação de pensamentos completamente e amplamente ocidentalizados. E a pergunta depois que se prende é: o que nós escrevemos? Aliás, nós escrevemos? Se sim, o que nós escrevemos e para que serve o que escrevemos? Então é dali que Mushima do Assobio, para dar resposta a este vazio neste quesito, já que a maior parte de pessoas, quer acadêmicos, quer oradores, quer políticos, procuramos saber por quê que quando discursassem ou quando estivessem a elaborar um trabalho, quer de monografia, quer de uma dissertação, por que citam maioritariamente, ou quando colocam um pensamento para reforçar uma determinada comunicação, por que buscam pensamentos ocidentalizados? Por exemplo, Sócrates, Aristóteles. Por que não dizer o Anhanga Chito? Por que não dizer, por exemplo, Pepetela? Por que não dizer um Álvaro Alves? Por que não dizer, por exemplo, um Chacuiza?
Certo. Ah, não? E a resposta foi, escrevem pouco sobre isso, não há livros, não há compêndios de pensamentos de escritores angolanos, ou então, africano temos por ali, mas são mais ditos populares. Eu disse, não são ditos populares. Esses ditos populares têm donos, supostamente hoje são ditos populares, porque alguém de forma queria apagar hegemonicamente o nome de quem disse esse dito, Certo. para que esse não seja mantido na história. Então disse que é dito popular. Isso retira o mérito de quem criou, de quem pensou. Então a resposta a este desafio, sempre colocar atrás, fazer encontrar com o mundo, já está a trazer, estás a escrever muito. E eu disse assim, os pensamentos estão aqui, remontam de há muito tempo. Nós temos várias obras, ou vários protótipos de obras concluídos. Só não temos dinheiro para estar a colocá-los ao mercado, porque senão temos muito. Então, eu na altura, enquanto estudante, nos trabalhos em grupo, eu colocava um pensamento meu. E meus professores, muitos deles rascavam e diziam assim, autor, eu dizia assim, Mochima da Subiu. Mochima da Subiu tem quê? Não tem nenhum livro, escreveu o quê? Onde é que a comunidade científica já aprovou? Prontos, eu entendi isso, uma grande provocação. Certo. E hoje venho responder com 360 graus para uma vida equilibrada por ti, para ti a pensar em ti. Mas fomos mais longe. Mais do que procurar trazer um livro que combate apenas essa dificuldade, porque é uma forma, eu até chamei-o de livro diferencial, é mesmo uma obra diferencial. Eu não sei se no nosso mercado angolano temos uma obra semelhante a esta, não sei. Eu não vou dizer que não vou afirmar aqui categoricamente para não cair em erros, mas acredito que quem adquirir esta obra poderá perceber que muito dificilmente o nosso mercado tem uma obra semelhante a esta. A grande proposta que nós trazemos, quer para acadêmicos, quer para a comunidade geral, do ponto de vista daquilo que é a absorção de determinados pensamentos, que para além de gerarem equilíbrio, produzem como eu ia dizendo, e estimulam de alguma forma a melhorarmos os nossos pressupostos científicos, a melhorarmos os nossos pressupostos de construção da própria literatura em si. Mas mais do que uma obra para estes efeitos, é uma obra que fará nascer uma outra obra. Por quê? Porque quem adquirir esta obra terá direito a 2 páginas de reflexão do leitor, depois de terminar uma determinada categoria. Ou seja, tu compras a obra, tu lês a obra, mas também tu escreves a tua obra. Porque vai estimular com que o leitor possa refletir nas páginas que nós deixamos para ele fazer a reflexão. E quando juntar as reflexões das 6 categorias, tem caminho andado para começar a construir o seu livro, ou de pensamentos, ou de mais uma outra coisa, tudo bem. Certo. Vai estar... Então é uma ferramenta. Certo. Esta ferramenta terá pré-venda a 8.000 kwanzas até o dia 30 de junho e a venda a 8.400 kwanzas no dia 3 de julho. Fale um pouco sobre a venda, uma vez que já estamos quase a terminar em função do tempo. Como é que será? Como é que as pessoas podem adquirir? As pessoas que estão em Luanda, as pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão em Portugal, em Moçambique, uma vez que estamos a ser ouvidos nos 4 cantos do mundo.
Bem, nesta altura a pré-venda vai até dia 30, como disseste, está no valor de 8.000 kwanzas e nós nessa altura estamos a fazer entregas, não é, um pouco por toda a parte do país, e para aqueles que nos ouvem fora de Angola, também podem entrar em contato conosco via nosso Facebook, não é, Silvio Mushima do Assobio. Podem entrar em contato conosco, nós podemos criar condições e mecanismos para fazer chegar a obra. Já no dia 3, ou seja, de 30 em diante, a obra estará a custar a 8.400 kwanzas e depois do dia 3, isso quer dizer, do dia 4 em diante, a obra estará a importar a 8.500 kwanzas. Quem está em Luanda, nessa altura, já pode também entrar em contato conosco. Temos alguns exemplares em Luanda. Já pode entrar em contato conosco, não é, no sentido de poder adquirir o seu exemplar, e estamos a perspectivar que, se Deus quiser, não é, estamos a perspectivar também fazer um lançamento da mesma obra em Luanda, a apresentação, vamos assim dizer, lançamento faremos no BIE, podemos também apresentar a mesma obra em Luanda, estamos a criar condições no sentido de podermos fazer essa apresentação aqui em Luanda, e um pouco por toda a parte do país estamos disponíveis para podermos levar esta ferramenta, repito, esta ferramenta que é a 360 graus para uma vida equilibrada, por ti, para ti, a pensar em ti. Certo, certo. Fazendo uma comparação desde a primeira obra à terceira, houve alguma mudança naquilo que é os preços de edição de livros de 2014 a 2025? Continuamos com os mesmos preços ou houve alguma reduzida de preços? Pelo contrário, Chacuiza, o mercado inflacionou. O mercado inflacionou bastante e continua sendo difícil invadir, quer dizer, entrar de forma saudável para o mercado editorial, mercado gráfico. Mas a grande melhoria que ocorreu no mercado é o facto de que hoje as editoras gráficas, editoras e gráficas, vamos assim dizer, aceitam que os autores, não é, possam tirar a partir de 50 exemplares. Ok. Isso é que está a facilitar um pouco o nosso mercado, porque anteriormente era só de 500 para cima. Era mesmo 500 exemplares para cima. Dificultar os novos escritores. Era super difícil. Então hoje, com a entrada de outros players nesse mercado, facilitou de alguma maneira com que consigamos retirar algumas obras que estavam engavetadas, não é, e trazê-las ao público. Agora, uma das grandes diferenças que se pode notar em Mushima do Assobio, por exemplo, é a qualidade, para além da qualidade do conteúdo, é justamente a qualidade que o Mushima do Assobio traz nas suas obras do ponto de vista de estrutura, não é? Estrutura, características. Por exemplo, todas as obras do Mushima do Assobio, e essa não foge a regra, será também em papel polé. E quem sabe, quem está no mercado editorial sabe que o papel polé é o papel de eleição para livros. E é super caro. Então é super caro. Mas como nós demos a primeira qualidade com os cantos da alma, não tínhamos alternativa e tivemos que continuar com essa qualidade. Ou seja, mais do que comercial, Mushima do Assobio preocupa-se com a qualidade de trabalho que nós oferecemos aos seus leitores. Boa, boa. Nós estamos aqui a finalizar esta edição. Eu gostaria também que deixasses a sua opinião relacionada ao debate, ao tema de hoje, a violência infantil, uma vez que presencia-se cada vez mais casos de violência infantil. Qual é a opinião do nosso escritor relacionada a este tema? Bem, eu sou contra todo tipo de violência infantil, ainda mais. E eu penso que ninguém deveria ser alvo de violência, independentemente de que tipo de violência fosse.
E as crianças precisam ser acarinhadas, precisam ser acariciadas, precisamos oferecer a elas amor e não desamor. E quem pratica esse tipo de ato, preciso lembrá-lo que está a assinar um contrato com o demônio. E não é só. Sim. Está a assinar um contrato com o demônio. E se quiser, de facto, rescindir o contrato com o demônio, precisa aprender a amar. E amar de verdade, porque as crianças merecem amor. As pessoas querem justificar a violência infantil pelas frustrações do dia a dia. E aqui é importante dizer que precisamos de equilíbrio. E às vezes o equilíbrio está justamente a 360 graus de nós. Então é fundamental que fujamos de qualquer tentação que nos leve a assinar um contrato com o demônio por falta de termos o equilíbrio necessário para podermos amar cada vez mais as nossas crianças, porque, como nós dissemos, dela é o futuro do amanhã. E não se pode ter um futuro saudável se o presente for amargo. Muito obrigado mesmo a nosso escritor Silvio Mushima do Assobio. Obrigado pela sua presença. Permita-me só também esta coisa em 1 minuto e meio. Certo. Em 1 minuto e meio. Lançar aqui um desafio, penso eu, para a reestruturação da União dos Escritores Angolanos. Certo. Não sei se tem um tempinho. Não, vamos lá, irmão. Bem, eu penso que estamos a ser ouvidos e de alguma forma a nível do país todo e a nível do mundo. Eu gostaria que a União dos Escritores Angolanos refletisse seriamente na forma como se concebem os seus membros. Não é normal que de 79 até a data presente, mortos e vivos, a União dos Escritores Angolanos ainda não tenha conseguido chegar a 300 escritores. É anormal. Angola tem muitos escritores. E nem vale a pena virem com a teoria de que a ramificação é a Brigada Jovem de Literatura. Conforme a própria Brigada Jovem de Literatura diz que está ramificada nas 21 províncias que nós temos, é importante dizer que Brigada Jovem de Literatura, o nome Jovem de Literatura, é mesmo para pessoas dos 18 aos 35 anos. A minha pergunta é, depois dos 35 anos, onde é que esses escritores ficam se a União dos Escritores Angolanos é uma seletividade? Precisamos refletir seriamente. É importante que se faça um debate aberto sobre esta situação. Os escritores não podem ser medidos a palmo como estão a ser medidos, por conveniência, por amiguismo. A União dos Escritores Angolanos precisa ser para todos, aqueles que são de facto escritores, e não para um grupo seleto de escritores intitulados como União dos Escritores Angolanos. Aí não há representatividade. É importante que as pessoas estejam lá porque escrevem, têm que estar lá, porque têm idade, saíram da brigada e têm que passar. Por isso é que estamos a ver velhos na Brigada Jovem da Literatura, porque não conseguem ir para a União, porque a União trancou a 7-chave o caminho, a porta que dá acesso à estrutura interna dela. Então era importante refletirmos nisso. De resto, muito obrigado à Rádio 8000 pelo convite que me formulou, pelo tempo que me disponibilizou, e mais uma vez convidar a todos no dia 3 a aderirem à obra 360 graus para uma vida equilibrada por ti, para ti e a pensar em ti, que é de facto uma verdadeira ferramenta para a revolução daquilo que é compêndio ou então coletânea de pensamentos a nível do país. Muito obrigado, ficou aqui o essencial. Vamos fazer um corte nesta parte, e vamos dar aquele impulso para que chegue a essas pessoas que monopolizam tudo. Mano, estamos juntos?
Muito obrigado e boa noite a todos. Oba, obrigado, obrigado. Sexta-feira, a festa é na rádio. Pois é, a festa é aqui na rádio. Devemos aqui a conversar com o nosso convidado, o escritor Silvio Mushima do Assobio, que terminou com uma reflexão para a gente refletir. Pleonasmo, desculpa o pleonasmo, mas é mesmo uma reflexão que você...